Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como utilizar este módulo aqui. O relé de atraso com temporizador ajustável, baseado no chip NE555. Nós vamos ver as pinagens e especificações, vamos ver os principais componentes do módulo, vamos aprender como ajustar o tempo de atraso entre 0 e 10 segundos, vamos ligar cargas AC de tensão alternada e DC de tensão contínua. E por fim, eu vou mostrar para vocês uma modificação que pode ser feita nesse módulo que permite que você controle um tempo de atraso maior do que 10 segundos. Então, vamos lá. Antes de ligar o módulo, nós vamos ver suas especificações e pinagens. Aqui do lado direito do módulo, nós temos os pinos de entrada. O pino de baixo, aqui onde está escrito VCC, deixa eu aproximar aqui. Veja só, esse pino onde está escrito VCC é o pino da tensão positiva de entrada. E o pino aqui do outro lado, onde está escrito GND, é o pino negativo de entrada. A tensão que deve ser aplicada nesses terminais de entrada para acionar o relé é de 12 volts. Do lado esquerdo, a gente tem esses três terminais aqui, que são os terminais do relé. Vou aproximar aqui da câmera. Veja só, o terminal do meio, onde está escrito COM, é o terminal comum do relé. O pino de baixo, onde está escrito CB, é a saída normalmente fechada do relé. E o pino de cima, onde está escrito CK, é a saída normalmente aberta do relé. Com esse relé, a gente vai poder acionar tanto cargas de tensão contínua, DC, como cargas de tensão alternada, AC. Veja só, eu vou dar um zoom aqui no relé. Veja só, ele suporta até 250 volts de tensão alternada e 30 volts de tensão contínua. E para essas tensões, a corrente máxima é de 10 amperes. Mas ele pode também trabalhar com 12 amperes para as tensões de 125 volts alternada ou 28 volts contínua. A partir desses valores de tensão e corrente, a gente pode calcular a potência máxima que a gente vai poder acionar com esse módulo relé. Basta multiplicar a tensão máxima pela corrente máxima. No caso aqui, vamos multiplicar 250 volts por 10 amperes e teremos 2.500 watts de potência. Então, com esse módulo, a gente pode acionar cargas de até 2.500 watts. Além do relé, o componente mais importante desse módulo é esse chipzinho preto aqui, o NE555. Quando a gente acionar a tensão de entrada, ou seja, quando a gente colocar 12 volts nesses terminais aqui, vai demorar um tempo para que o relé seja acionado. Esse tempo é o tempo de atraso, e é o chip NE555 o responsável por fazer esse atraso. O valor do tempo de atraso varia de 0 até 10 segundos, e a gente pode ajustá-lo através desse trimpote aqui. Quando a gente girar o trimpote no sentido horário, a gente vai aumentar o tempo de atraso. E girando o trimpote no sentido anti-horário, a gente vai diminuir o tempo de atraso. Outro componente importante é esse capacitor eletrolítico aqui. Ele também influencia no tempo de atraso, mas isso eu vou explicar em mais detalhes no final do vídeo, quando eu vou mostrar para vocês um macete para aumentar o tempo de atraso para mais de 10 segundos. Bom, pessoal, agora observe que eu conectei dois fios na entrada do módulo relé. Esse fio azul e esse fio vermelho.
Esses fios estão conectados nessas duas garras jacarés aqui, que vêm de uma fonte de 12 volts. A fonte está desligada. Observe que eu estou utilizando esse multímetro aqui para medir a tensão de entrada. Quando eu ligar a fonte, ele vai mostrar 12 volts aqui e nós teremos tensão na entrada. Depois de um tempo, que é o tempo de atraso, o relé será acionado. Esse módulo ele possui dois LEDs muito importantes. Esse LED aqui, que fica na parte de cima da placa, e é um LED vermelho. Esse LED ele é aceso sempre que existe a tensão de 12 volts aqui na entrada. Então, assim que a gente ligar a fonte, o LED vermelho ficará aceso. E ele possui outro LED importante, que é esse LED aqui de baixo, que é um LED azul. O LED azul fica aceso sempre que o relé for acionado. Então, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Assim que a gente ligar a fonte, o LED vermelho vai ligar e vai ficar ligado, porque vai haver tensão na entrada. Mas o LED azul não vai ligar imediatamente. Ele vai ligar somente depois que o tempo de atraso passar. Então, vamos lá. Eu vou ligar a fonte aqui e vou mostrar isso para vocês. Veja só, o LED vermelho e o LED azul ligou agora. Vou mostrar de novo. Desliguei a fonte, vou ligar novamente. Ele liga primeiro o LED vermelho, depois passa o tempo de atraso e liga o LED azul. Ligou o vermelho, passa o tempo de atraso, ele liga o LED azul. E esses LEDs são indicadores do funcionamento do módulo, indicadores importantes para você saber se há tensão na entrada, se o relé está acionado. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o ajuste do tempo de atraso. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre outro relé de atraso. Esse aqui que está na minha mão, o 35238MP. Como vocês podem ver, esse módulo possui um display. Na hora de escolher o tempo de atraso dele é muito fácil. Basta escolher o tempo aqui no display. Por exemplo, se você quiser 6 segundos, basta escolher 6 segundos no display que ele já fica ajustado. Como o NE555, esse módulo aqui, não possui um display, a gente vai ter que contar os segundos para saber o tempo de atraso. Eu recomendo que você utilize um cronômetro para fazer uma contagem mais exata. No caso aqui, eu vou utilizar este cronômetro de celular mesmo. Observe que eu montei um circuito de acionamento com push button e resistor pull down. Quando o botão for pressionado, a tensão de entrada vai para 12 volts. O que nós vamos fazer é pressionar o botão e ligar o cronômetro ao mesmo tempo. E quando o relé for acionado, a gente vai pausar o cronômetro e olhar quantos segundos se passaram entre o momento que a gente pressionou o botão e o momento que o relé foi acionado. E aí a gente vai ter o tempo de atraso. Então vamos lá. Eu vou ligar a fonte. Agora eu vou girar o trem-pot no sentido horário até ele chegar no tempo de atraso máximo, que conforme informado pelo fabricante é 10 segundos. E a gente vai checar se esse tempo é mesmo 10 segundos. Quando o trem-pot começa a fazer um pequeno estralo, é porque ele chegou na posição final. Então eu ajustei ele aqui até o máximo. Vamos lá, acionar o botão e contar os segundos. Veja só, pessoal, deu 11 segundos e meio, mas um pouquinho a menos, porque tem um atraso do tempo que eu demoro para apertar o botão. Mas deu aqui em torno de 11 segundos, que é até mais do que os 10 segundos informados pelo fabricante. Agora, vamos supor que eu tenho uma aplicação
que eu quero que esse relé funcione com um atraso de 5 segundos. Então vamos lá. Vamos fazer o ajuste dele para 5 segundos. Eu vou girar o tripode no sentido anti-horário e vou cronometrando o tempo até a gente alcançar 5 segundos. Vou reduzir um pouco aqui. Vou dar algumas voltas e a gente vai cronometrar. Vamos lá, você viu que eu reduzi um pouco. Vamos ver em quanto tempo de atraso ele está agora. Ainda está bem alto. Está em 10 segundos. Eu vou reduzir mais. Eu dei várias voltas. Vamos ver agora quantos segundos ele está marcando. 7 segundos e 70. Vamos reduzir mais ainda. Reduzir mais e vamos cronometrar de novo. Veja só, pessoal. 5:17. Como tem um atraso aqui do tempo que eu demoro para pressionar o botão, eu vou considerar que está em 5. E aí a gente fez o nosso ajuste para 5 segundos. Então, pessoal, é assim que você vai fazer, é assim que você pode fazer para ajustar o tempo de atraso desse módulo relé com precisão, que é um processo manual e um pouco mais trabalhoso do que os módulos que vêm com display. Porém, é um processo que pode ser feito facilmente, apesar de ser assim um pouco mais trabalhoso. Agora, eu vou mostrar para vocês como acionar uma carga DC de tensão contínua, no caso esse motor aqui DC de 12 volts, e vou mostrar também como acionar uma carga de tensão alternada, no caso essa lâmpada aqui de 220 volts. Nós vamos utilizar esse interruptor aqui, ao invés do push button. Eu vou montar o primeiro circuito, o circuito do motor, e já volto para explicar para vocês. Então, pessoal, o circuito está montado e é muito simples. Aqui nessas duas garras jacaré, a gente tem os 12 volts da fonte. Observe que o negativo, ele vai, através desse fio azul, ele vai direto para a entrada GND do módulo. E o positivo, através desse fio branco, ele passa pelo interruptor e vai para o VCC positivo da entrada do módulo. Como esse motor trabalha também com 12 volts, eu estou puxando a mesma tensão da fonte de entrada para o interruptor, eu estou puxando para o motor DC. Então veja só, aqui tem o positivo da fonte e ele puxa para esse fio vermelho, vai para o terminal comum do relé. E o positivo do motor, que é esse fio laranja, está na saída normalmente aberta do relé. Outro fio do motor, o fio azul, fica conectado aqui no negativo da fonte. Então vamos lá. Eu vou ligar a fonte aqui. Lembre-se que eu ajustei o atraso para 5 segundos. Então, depois que eu pressionar o interruptor, ele vai esperar 5 segundos e vai ligar o motor. Vou apertar o botão. Agora, eu vou montar o circuito para a lâmpada e já volto com a explicação. O circuito da lâmpada é um pouco diferente. A parte aqui da tensão de entrada é igual. Nós temos o negativo, que vai direto para o GND, e o positivo, que passa pelo interruptor e vai para o VCC. Porém, aqui do lado do relé, nós temos a tensão de 220 volts. E a gente não junta os 220 volts com os 12 volts aqui constantes para acionar o relé. Então, veja só, tem esses dois fios pretos que vêm da tomada e estão com 220 volts. Um dos fios pretos
esse aqui, a gente conecta direto num dos fios da lâmpada, esse fio azul. O outro fio preto, a gente conecta no terminal comum do relé e na saída normalmente aberta, a gente conecta o outro fio da lâmpada, esse fio verde. Então vamos lá, vou ligar a fonte. Vou pressionar o interruptor e depois de 5 segundos ele vai ligar a lâmpada. Bom pessoal, eu creio que a gente aprendeu bastante coisa até aqui. Porém, o módulo possui uma limitação. O tempo de atraso máximo que eu consegui ajustar foi de 11 segundos. Se você precisar de uma aplicação com atraso, por exemplo, de 20 segundos, esse módulo não vai te servir. Por isso, eu vou ensinar para vocês um macete que permite aumentar o tempo máximo de atraso. O tempo de atraso ele depende da resistência do trimpote. Por isso que quando a gente gira o trimpote, o tempo de atraso muda. Mas esse tempo de atraso ele depende também desse capacitor eletrolítico aqui, que vem na placa. Esse capacitor que vem na placa, ele possui uma capacitância de 100 microfarads. Se a gente trocar esse capacitor por um capacitor de capacitância maior, a gente vai conseguir aumentar o tempo de atraso máximo. Eu estou aqui com 3 capacitores. Um capacitor de 220 microfarad, um de 330 e um de 470. E o que eu vou fazer é trocar esse capacitor aqui original da placa. Um detalhe importante, se você for fazer essa troca de capacitores, é que o capacitor ele tem que ter uma tensão pelo menos maior do que 12 volts, que é a tensão da placa. Esses 3 aqui que eu comprei são de 25 volts, então vão funcionar tranquilamente. Para trocar o capacitor, a gente precisa também saber as polaridades, porque um capacitor eletrolítico como esse aqui, ele possui o terminal positivo, esse aqui maior, e negativo menor. Então a gente precisa saber aqui na placa qual é o negativo e qual é o positivo para colocar o capacitor na posição certa. Então vou virar aqui a placa. Veja, esses 2 pinos aqui, esses 2 pinos são os pinos do capacitor. Esse pino de baixo, que está mais próximo dos pinos do trimpote, esses 3 pinos aqui são os pinos do trimpote. E esses 2 aqui são do capacitor. O pino de baixo, que é o que está mais próximo dos pinos do trimpote, é o negativo. E esse outro pino de cima aqui é o positivo. Então, se você for fazer essa troca de capacitor, preste atenção nisso. O capacitor novo que você vai colocar no lugar, você vai conectar o positivo, que é o terminal maior, nesse aqui de cima. E o negativo, que é o terminal menor, você vai conectar no de baixo. Então vamos lá, pessoal. Para fazer essa troca, você vai precisar de um ferro de solda e um sugador de solda pode ajudar também. Mas não é assim obrigatório você utilizar, mas pode ajudar. Mas você vai precisar de um ferro de solda. Eu vou filmar fazendo a troca e depois a gente vai testar cronometrando o tempo. Eu vou trocar o capacitor de 100 microfarad pelo de 220 microfarad. E a gente vai cronometrar para ver quantos segundos de atraso ele dá depois. Então, primeiro a gente vai remover o capacitor de 100 microfarad da placa. Agora eu vou sugar esse resto de solda que ficou aqui para facilitar da gente encaixar o outro capacitor. Veja só, pessoal, suguei a solda aqui.
Agora é só conectar o outro capacitor e soldar. Lembre que esse terminal de baixo é o negativo e o de cima é o positivo. Então, está aqui nosso capacitor de 220 microfarad. A perna menor é o terminal negativo, a maior é o terminal positivo. Eu vou encaixar aqui. Veja só, encaixei o capacitor. Agora a gente vai soldar os terminais. Vamos soldar os terminais e depois eu vou cortar essas pernas aqui com cortador de unha. E é isso, pessoal. Agora a gente vai testar no cronômetro para ver qual o tempo de atraso que a gente consegue com capacitor de 220 microfarad. Bom, pessoal, agora eu já troquei o capacitor e esse aqui é o de 220 microfarad. Eu montei aqui novamente o circuito com push button e estou com o cronômetro, porque primeiro a gente vai girar o tripod aqui até o máximo e depois a gente vai marcar o tempo de atraso que a gente consegue agora com o capacitor de 220 microfarad. O tripod já está estralando um pouquinho, é porque chegou no máximo. Então vamos lá, vou ligar a fonte e vamos ver quanto de atraso a gente consegue agora. Veja só, pessoal, a gente conseguiu 26 segundos, bem mais do que os 10 segundos que vem com o capacitor de 100 microfarad. Se você quiser, você pode usar capacitores com capacitância até maior do que esse aqui. Se você quiser tempos de atraso maiores do que esse, de 26 segundos. Porque esse aqui é apenas de 220 microfarad. Porém tem capacitores com capacitância bem maior. E você pode usar eles para conseguir um tempo de atraso ainda maior do que esse. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.